Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Acharam? Então nós vamos ler o versículo 1 até o 4. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus morou durante 3 anos. Ali foi a sede do seu ministério aqui na terra. Então Jesus tinha saído para pregar e agora ele volta para a cidade de Cafarnaum, onde ele morava. Ele morava na casa da sogra de Pedro. E ele volta para Cafarnaum, ele está caminhando na cidade. Versículo 2. E o servo de um certo centurião, diga um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Olha a palavra. Ele manda pessoas no lugar dele buscar Jesus. Ele faz o pedido através de outras pessoas. O pedido é: vem aqui na minha casa curar o meu servo. Está entendendo? Esse centurião romano. E os homens para quem ele pediu esse favor, os anciãos, foram atrás de Jesus, foram buscar Jesus. Versículo 4, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amém? Então, olha a situação. Um homem quer um milagre, ele quer Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, preste atenção, ele ouviu falar de Jesus. Ele tinha um problema grave em casa, um amigo à morte. Então, ele envia pessoas até Jesus para pedir o favor, para falar por ele, para interceder por ele. E Jesus ouve o pedido, amém? Então agora, eu vou ler aqui o versículo 3, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Veja, ele não foi, ele enviou alguém. Enviou pessoas da sinagoga. A sinagoga é a igreja dos judeus. O ancião era o líder da sinagoga. Tinha vários anciãos numa sinagoga. Então, esse centurião romano dá a ordem e os anciãos vão lá. Então, relendo o versículo 3, eu leio e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Curitiba, repete em seguida. Vamos lá. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Amém? Vai lá, fala para Jesus vir aqui na minha casa e fala para ele vir curar o meu criado que está à morte. E os homens foram, os anciãos foram. Quem acredita que isso aconteceu? Então, desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Curitiba, que já se ouviu no Paraná. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. E você que está à distância, junte-se a nós aqui em Curitiba e glorifique a Deus conosco. Vamos aplaudir mais, vamos glorificar mais. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, o povo do Paraná está te aplaudindo, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Mas não só o Paraná, em toda parte onde tem um rádio ligado, uma TV ligada, tem alguém te glorificando agora.
Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Tome o pregador com teu Espírito Santo. Fale pela boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, por favor. Escute isso. Praticamente na mesma época em que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, a muitos quilômetros de Belém, nasceu um menino em Roma. Nasceu praticamente na mesma época de Jesus. Um menino. E esse menino vai crescer, falando latim, lógico, que era a língua do Império Romano, e não apenas assimilando a língua, mas os costumes de Roma. E ele vai crescer segundo aquilo que estão lhe ensinando. Toda a mitologia romana, os deuses romanos. E crescendo dentro da cultura romana, esse menino tinha um sonho. Eu quero ser um legionário romano. Eu quero ser um militar romano, porque além de autoridade, os militares ganhavam bem. Quando eles faziam invasões de outros países e saqueavam as nações, os soldados romanos tinham parte no despojo. Então, ser um legionário romano significava também adquirir riquezas, que eles saqueavam dos povos das nações vizinhas. Então ele cresce querendo ser um legionário romano. E ele se prepara para isso e ele consegue entrar no exército mais poderoso da terra. Ele consegue se tornar um soldado. E participando já de batalhas, sendo dedicado, sendo corajoso, ele vai recebendo promoções. O exército romano cada vez vai colocando ele em cargos mais elevados, até que ele se torna um centurião. Aí ele estava feito. O centurião romano, ele, em muitas cidades, tinha a autoridade de um prefeito. O centurião romano, ele tinha 100 homens a seu comando, por isso que fala centurião, ele era chefe de uma centúria. Então ele tinha 100 soldados a seu comando, e enfrentando batalhas, conquistando, despojando e cada vez enriquecendo mais. Um dia, esse militar recebeu uma ordem para ir à Galileia. Ele deveria assumir o controle militar de uma importante cidade marítima chamada Cafarnaum. E ele tinha o seu destacamento, 100 leais soldados romanos que obedeciam suas ordens cegamente, que nunca recuavam diante da ordem do centurião. Então ele vai para Cafarnaum, levando consigo todos os deuses de Roma. E Roma tinha muitos deuses. Eles tinham deuses para todas as coisas e acreditavam piamente nesses deuses. Eu dei uma consultada na internet, na Wikipédia, aquela enciclopédia livre, os deuses romanos. Depois eu gostaria que você também fizesse essa pesquisa, e encontrei um resumo bem legal para a gente entender qual que era a crença de cada romano em cada um dos seus deuses. Então, olha só que legal. Tinha o deus Anteros, que era o deus da desilusão e do fim das paixões. Sempre que alguém estava na fossa, porque tinha perdido a pessoa amada, a pessoa recorria a esse deus romano chamado Anteros. Tinha o deus Baco, que era o deus das festas, do vinho, do lazer e do prazer.
Era o Deus que eles homenageavam após as batalhas, quando bebiam muito vinho, quando eles se davam ao prazer, à orgia. Tinha a deusa Belona. Essa era muito cultuada por esse centurião romano e por todos os outros legionários romanos. A deusa Belona era a deusa da guerra. Sempre que eles iam para um combate, eles consagravam a batalha para a deusa Belona. Olha no que esse centurião acreditava. Ele também acreditava na deusa Ceres, que era a deusa da agricultura, porque quando ele conquistava e despojava, ele investia na agricultura e pedia para a deusa Ceres abençoar ali a colheita dele. E essa deusa Ceres também era a que protegia o casamento. Ele também acreditava na deusa Cibele, que era a deusa da vida e da terra, chamada também de Magna Mater, em latim, a mãe maior. Essa deusa Cibele, a mãe maior. Então ele acreditava na mãe maior. Tinha a deusa Concórdia, que era a deusa da harmonia, da paz dentro de casa, dos lares. Ele acreditava no deus Cupido, que era o deus do amor. Ele acreditava na deusa Diana, que era a deusa da caça, dos desportos e dos animais selvagens. Ele acreditava muito no deus Plutão, que é o deus da riqueza e da morte, senhor do mundo inferior, irmão do deus Júpiter e do deus Netuno. Ele acreditava na deusa Discórdia, que é a deusa da maldição e das desgraças. Quando tinha algum inimigo que ele queria prejudicar, ele acreditava e rogava para a deusa da discórdia amaldiçoar o adversário. Quando ele estava doente, o deus dele era o Esculápio, que era o deus da medicina. Ferido em combate, então ele rogava para o deus Esculápio, eu preciso sarar. Ele acreditava na deusa Fauna, que era a deusa da fertilidade e da feminilidade, para ter uma família numerosa. Ele acreditava na deusa Febo, que era a deusa da música e da poesia. Ele acreditava na deusa chamada Fortuna, que era a deusa do desenvolvimento urbano, do destino e da sorte. Quando ele ia para qualquer viagem, ele consagrava para a deusa Fortuna, para ter um bom destino, para ali ter um sucesso quando chegasse. Ele acreditava no deus Jano, o deus romano, com dois rostos, um virado para frente e outro para trás, um comandava o futuro e outro era a respeito do passado. Ele acreditava na deusa Juno, que era a deusa do casamento e da fidelidade. Como ele ia muito para a guerra, ele pedia: deusa Juno, não deixa minha mulher me trair. Ele apelava para a deusa Juno, a deusa da fidelidade. Também quando ele tinha alguma demanda, ele acreditava no deus Justiça, que era o deus da justiça e da vingança. Ele acreditava no deus Júpiter, que era o pai da maioria dos deuses de Roma. Ele era o senhor dos trovões e dos raios. Ele acreditava no deus Lares, que era de espíritos passados para proteger a casa e a família. Era o Deus que comandava os espíritos passados, dos antepassados, para que protegessem os vivos. Ele acreditava no deus Letos, que era o deus da morte, morte não violenta, morte de velhice. Ele dizia: não quero morrer jovem, não quero morrer em combate. Deus Letos, me faz morrer em boa velhice. Ele acreditava na deusa Libertas, que era a deusa da liberdade, para ele nunca se tornar escravo, derrotado em batalhas. Ele acreditava no deus Marte, que era o deus da guerra, das armas e também que protegia o trabalho. Ele acreditava no deus Mercúrio, que era o deus do comércio, da diplomacia, da eloquência e da ladroeira. Roma tinha até um deus para proteger os saques, os ladrões. Era o deus da ladroeira. Ele acreditava na deusa Minerva, que era a deusa da sabedoria, da estratégia. Ele pedia: Minerva, me dá sabedoria para atacar o inimigo, me dá estratégia para o combate. Ele acreditava no deus Netuno. Sempre que ele pegava um navio em Roma, ele pedia proteção para Netuno, que era o deus dos mares.
Netuno, proteja, não deixe o nosso navio naufragar. Ele acreditava em tudo isso, não somente ele, mas todos os romanos. Ele acreditava no deus Silvano, que era o deus das florestas. Ele acreditava também no deus Saturno, que era o filho de Gaia. Ele era o pai de todos os deuses, o deus Saturno. Ele acreditava na deusa Vênus, que era a deusa do amor e da beleza. Ele acreditava no deus Vulcano, que era o deus do fogo, da lava e da metalurgia, para a espada dele não quebrar, para o escudo não se romper. Vulcano, faça a minha espada firme. Vulcano, faça a minha lança forte. Vulcano, não deixe o meu escudo se romper em combate. Ele acreditava no deus chamado Céu, que era o deus do tempo e do espaço. Ele acreditava no deus Terra, que na verdade era uma deusa da fertilidade do solo. E ele acreditava no deus Tártaro, que era o Deus das profundezas da terra. Esse é um resumo dos deuses romanos. Então esse centurião recebe a ordem do Império Romano para ir a Galileia e controlar Cafarnaum. E quando esse centurião romano chegou na Judéia, na Galileia, e finalmente em Cafarnaum, ele começou a observar que os templos dos judeus não tinham ídolos. E em Roma eram tantas estátuas, tantos templos e tantos deuses. Ele perguntava, onde que tem um templo aqui? E mostravam para ele, aquele lá é um templo dos judeus. Ah, como é que chama? Sinagoga. Aí ele entrava, mas eu não vejo imagem nenhuma. Eu não vejo Deus nenhum aqui. Que Deus é esse que vocês adoram? Aí começaram a pregar para ele. Nós adoramos o Deus invisível, Criador dos céus e da terra, o possuidor de todos os planetas, o dono de todas as coisas, o Criador da humanidade. E começaram a pregar para ele. E ele se interessou por esse Deus. Mas por que ele não tem uma imagem? Ah, porque ele é tão grande, que seria uma blasfêmia tentar representá-lo por um ídolo. E ele proibiu. O próprio Deus invisível apareceu para Moisés lá no Monte Sinai, numa sarça ardente. E a primeira coisa que este Deus verdadeiro disse foi o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura, semelhante ao que existe em cima no céu, na terra ou debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas e nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam a minha palavra. Aí ele ficou maravilhado. Um Deus tão grande, que odeia as imagens, que nos proíbe de nos ajoelhar diante delas. Aquele centurião se converteu. Aquele centurião que acreditava em tantos deuses, ele se converteu. E este homem, ele tinha ainda uma crença arraigada nele, que foi ensinada desde o serviço militar em Roma. Desde que ele existia, ensinaram isso para ele. Aliás, estava escrito nas moedas romanas. Era uma crença que o Império Romano espalhava no mundo todo. Lá tinha a imagem de César na moeda, o relevo de César, e escrito César Filius Dei, que em latim quer dizer filho de Deus. Roma propagava isso no mundo todo, e o exército romano acreditava, cada legionário acreditava que César é o Filho de Deus. Filius Dei.
Então esse centurião romano ainda acredita que César é Filhos Dei, porque para o Império Romano ter conquistado todo mundo naquela época, César só podia ser realmente o Filho de Deus. E eles acreditavam que César era eterno, porque ainda que o César, o ser humano por dentro da vestimenta de César morresse, o próximo também seria chamado de César. Então a ideia que se passava é que aquele filho de Deus, César, era eterno, porque César estaria sempre no trono de Roma, no trono do mundo, governando os povos. Então ele acreditava, César, Filhos Dei, César, Filho de Deus. Até o dia em que o criado dele ficou muito doente. Era um criado muito estimado, muito querido, um amigo. Não era, na verdade, um criado, era um amigo. Ele tinha grande afeição, grande amizade por aquele criado, mas ele ficou muito, muito doente, muito doente. O Evangelho diz que ele ficou moribundo. Foi aí que ele ouviu falar de Jesus. Claro que ele já tinha ouvido falar antes. Ele estava em Cafarnaum. Ele sabia que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava paralíticos, que Jesus curava cegos, que Jesus purificava leprosos. É claro que ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca se interessou. Porém, quando o mal atingiu uma pessoa querida, aí ele se interessou por Jesus. Aí surgiu a necessidade de buscar Jesus, como os vários testemunhos que nós ouvimos aqui da família que se acidentou em Rondônia. Foi o acidente lá em Rondônia que fez a família dizer: Deus, atende-nos. Foi o acidente que levou eles para a igreja. E foi isso que aconteceu com esse centurião romano, que já estava acreditando no Deus dos judeus ao tal ponto de ter ele mesmo construído a nova sinagoga dos judeus. Então, ele ouve falar de Jesus, que Jesus pode curar o seu criado, o seu amigo. E ele, usando todo o prestígio e autoridade que ele tinha com os líderes religiosos da sinagoga, já que ele tinha construído a sinagoga para eles, porque ele acreditava no Deus dos judeus, mas ainda continuava acreditando que César era o Filho de Deus, ele pede para os anciãos: por favor, manda Jesus vir aqui e curar o meu criado, que está à morte. E ele ficou em casa. E os anciãos, em retribuição a tudo que ele fez pela igreja deles, os anciãos foram imediatamente procurar Jesus e contaram o caso. E Jesus se dispõe a ir. No Evangelho de Mateus está escrito que Jesus falou: eu irei e lhe darei saúde. Jesus se dispôs a ir. E os anciãos insistiam: ele é digno que lhe concedas isto, porque ele ama a nossa nação, ele ama o povo de Abraão, ele ama o povo de Deus, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Jesus, ele é digno que o Senhor lhe faça esse favor. Aí Jesus vai. Agora eu quero que você acompanhe esta mesma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 5 tem essa narrativa também. E Jesus está indo para a casa dele. Mas o centurião está lá em casa, o amigo, para dar o último suspiro, ele reflete. O centurião lá em casa, ele reflete: espera aí, eu estou muito acomodado. Eu que estou querendo o milagre, eu mando os outros irem buscar por mim. E ainda falo para Jesus vir aqui na minha casa como se eu fosse chefe dele, só porque eu sou a maior autoridade de Cafarnaum, eu que mando nessa cidade. Eu estou querendo fazer Jesus de meu empregado. Ele começou a sentir vergonha. Esse homem já era convertido ao Deus de Israel, mas ele ainda não era convertido a Jesus. É como a pessoa que acredita em Deus, mas ainda não recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
Ele acreditava no Deus de Israel, mas ainda não tinha recebido Jesus, você está compreendendo? Jesus já tinha recebido ele. Jesus sempre recebe todos nós. Antecipadamente ele nos recebe. Mas não adianta Jesus querer te receber se você não quer receber Jesus. Ele faz o milagre, ele opera, ele abençoa, mas se você não quiser receber Jesus, ele não pode te obrigar. Jesus já tinha recebido o centurião romano, por isso que ia na casa dele. Jesus também já te recebeu, por isso que ele está contigo. Ele já te recebeu. Agora falta você receber Jesus. Falta você se converter a Jesus de verdade. Eu sei que você acredita em Deus, mas você ainda não conhece esse Jesus que o centurião romano conhece só de ouvir falar. Agora ele vai conhecer o Jesus verdadeiro. Agora ele vai saber quem é Jesus. Aí ele sai de casa. Ele deixa o amigo lá na cama, doente, e ele vai, os soldados do seu destacamento vão atrás. Ele é uma autoridade. Aí ele vê uma multidão vindo, e ele reconhece os anciãos dos judeus ao lado de um homem, com uma aparência de 30 anos de idade. Ele deduz, é Jesus. Aquele é Jesus. Aí ele, centurião romano, ele se aproxima e ele, deixando de lado todo o orgulho, toda a autoridade e importância que ele tinha. Ele era a maior autoridade de Cafarnaum. Ele era o representante do Império Romano naquela cidade. Ele era o representante de César. Ele era o representante da maior potência militar e econômica do mundo. Mas ele deixa tudo isso de lado e na frente da sua tropa, ele se humilha e se prostra diante de Jesus. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso que eu não vim ter contigo pessoalmente antes. E é por isso que eu estou aqui, me antecipando, encontrando o Senhor no meio do caminho. Eu não sou digno de que o Senhor entres debaixo do meu telhado. Mas dize apenas uma palavra, e o meu criado ficará curado. Porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo para o meu soldado, vai, ele vai. Eu digo para aquele outro, vem, ele vem. Eu digo para o meu criado, faça isso, e ele faz. Basta uma palavra minha e eles fazem e obedecem imediatamente. Então o Senhor, se disser apenas uma palavra, com a autoridade que o Senhor tem no céu e na terra, o meu criado vai ficar curado. Aí Jesus de pé, olha em volta e diz, eu nunca vi tanta fé, nem entre os meus discípulos, nem entre os judeus, nem mesmo em Israel, nem o sacerdote máximo em Jerusalém tem esta fé. Eu nunca vi uma fé igual a esta em todo Israel. Aí Jesus faz uma profecia. Jesus diz, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e um dia se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino lançados fora. O que Jesus está dizendo? Que aquele que acha que é religioso, que acha que é salvo, que acha que já tem Deus e não se humilha, não crê, ele pensa que vai entrar, mas vai ficar do lado de fora. E muitos que deveriam ficar do lado de fora entrarão. É isso que ele está dizendo. Ele nunca viu tanta fé em Israel como a fé daquele centurião que antes acreditava em dezenas de deuses, mas agora está acreditando no único e verdadeiro Deus, e finalmente se rendeu ao Filho de Deus. Ele deixou de acreditar em César,
como filhos dei, e passou a acreditar em Jesus como Filho de Deus. Ele se converteu a Jesus. Aí Jesus disse para ele: pode ir para casa. O milagre já aconteceu. E quando ele voltou para casa, o criado que já estava com o pé na cova, agora está no pé da porta, esperando pelo amigo, completamente sarado. E o que é que você vê nesta passagem do centurião? As 4 revelações de Deus. As 4 revelações de Deus que evidentemente o centurião romano nunca tinha lido 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E fez tudo isso por intuição. Mas ele atendeu às 4 exigências de Deus para uma pessoa ser abençoada e feliz de verdade. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus desceu do céu e disse o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira revelação, e orar, segunda revelação, e buscar a minha face, terceira revelação, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei suas orações dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 coisas simples que, se você fizer, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai responder, perdoando os teus pecados, e Ele vai sarar a tua vida. Quando Ele diz vou sarar a tua terra, significa sarar tua vida pessoal, tua vida sentimental, sarar o teu corpo físico, sarar o teu corpo espiritual, sarar a tua casa, sarar a tua família, sarar o teu trabalho, sarar tudo que você tem. Essas 4 coisas Ele fez. Olha só, Ele não queria fazer, Ele estava errando. Vai lá, fala para Jesus vir aqui. Ele não foi, ele não quis se humilhar. Era assim antes. Quando ele mandou os anciãos lá procurar Jesus, ele não quis se humilhar. Imagina, sou centurião de Cafarnaum. Ele não quis orar, ele não quis, mandou os outros orarem por ele. Vai lá, roga para Jesus vir aqui. Ele não quis buscar, ficou em casa. Não quis buscar, ficou em casa. E 4, a conversão estava muito longe dele. Até que o Deus de Israel mostrou o quanto estava errada a sua atitude. Aí ele resolveu, eu vou lá. Eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar diante de Jesus. Eu que vou orar. E eu vou buscar Jesus até achar. E ele achou Jesus. E aí ele se converte a Jesus. Ele creu que Jesus era Deus, o Filho de Deus, com mais poder do que César. Ele creu nisso. E quando ele fez as 4 coisas, Deus cumpriu o que tinha prometido. E ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fique de pé. Você vê, ele cresceu, amém, ele cresceu com uma cultura religiosa que foi passada de pai para filho, ele não tinha culpa. O centurião romano não era culpado de acreditar em todos os deuses de Roma, ele não era culpado. Ele cresceu naquela cultura religiosa que os pais passaram para ele e, por consequência, os avós, os bisavós, os tataravós. Foi uma cultura religiosa passada de pai para filho e chegou nele.
Era o que ele acreditava. Porque ele não conhecia o Deus de Israel. Ele nem imagina como ele foi abençoado no dia em que o Império Romano falou para ele: você vai para Cafarnaum. Ali já tinha um plano de Deus para salvar aquele centurião, para que ele conhecesse o verdadeiro Deus e deixasse de crendices, mistificações e lendas. Porque tudo isso aqui que eu li para você do Império Romano, os deuses romanos, é tudo lenda, tudo fábula. Quando ele recebeu a ordem do Império Romano para ir para Cafarnaum, ali já tinha o dedo de Deus. E ele pôde então conhecer o verdadeiro Deus. Mas não basta acreditar em Deus, você tem que se converter a Jesus Cristo. Está entendendo isso? Quando o centurião de Cafarnaum entendeu que Deus abomina as imagens de escultura, os ídolos, os deuses, os santos, essas imagens ditas sagradas. Quando ele entendeu que Deus detesta essas coisas, ele falou: não quero mais saber de Deus nenhum, de ídolo nenhum, de imagem nenhuma. Ele ali começou a se converter ao Deus de Israel. Ele passou a acreditar no único e verdadeiro Deus. Mas faltava conhecer Jesus pessoalmente. Porque até então, eu li para você no Evangelho, ouvindo falar de Jesus. Ele só ouvia falar de Jesus. Mas no dia que ele se ajoelhou ali, ele conheceu Jesus pessoalmente. Ele teve um encontro pessoal, direto com Jesus. E é isso que Deus planejou para a tua vida também. Deus te trouxe aqui hoje e pode acreditar, Ele moveu os céus e a terra para que você estivesse aqui agora ouvindo esta palavra. Você não viu, mas o dedo de Deus te trouxe até aqui e Ele te tomou pela mão. Você já acredita neste Deus? E você já ouviu falar muito de Jesus? Agora só falta você ter um encontro direto e pessoal, conhecer Jesus pessoalmente, conhecer Jesus realmente, um encontro particular com Jesus. Foi isso que Deus preparou para o dia de hoje, para você. Deus preparou esse encontro seu com o Filho de Deus. Se você se humilhar, primeira revelação, vir aqui para frente e orar, segunda revelação, e buscar o Senhor não só hoje, mas sempre, e se converter dos seus maus caminhos, aqui mesmo, Deus vai ouvir todas as suas orações, Ele vai perdoar todos os seus pecados, e Ele vai sarar a tua vida. Hoje você vai começar a ser feliz de verdade. Posso dizer uma coisa boa para você? Deus te ama tanto quanto Ele amou aquele centurião romano. Você pensa que a vida daquele centurião romano era boazinha? Ele matou muita gente em guerras, combates, saqueou, roubou. Ele fez tanta coisa errada, ele trapaceou, ele martirizou, ele fez muita gente sofrer, até conhecer o Deus de Israel. E quando ele teve um encontro pessoal com Jesus e se humilhou, todo o seu passado foi perdoado. Todos os seus pecados foram perdoados. É isso que Deus vai fazer com você, se você se humilhar, se você orar, se você buscar e se você se converter dos seus maus caminhos. Então eu pergunto agora, olha que fácil, olha que simples. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Jesus e o próprio Deus
moveram o céu e a terra por causa do centurião romano para convertê-lo, para salvá-lo. Você não imagina o que Deus já fez para que hoje você chegasse e erguesse essa mão abençoada. Então todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor, que você vai se humilhar na presença do teu Deus. E esse é o primeiro passo. Se o meu povo se humilhar, vir aqui na frente é se humilhar na presença de Deus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Filhos e filhas pródigos. Pessoas que não estão indo em igreja nenhuma ou vão de vez em quando em alguma. Mas você faz tempo não é mais membro de igreja nenhuma. Você acabou se esfriando na fé. Alguns dos filhos pródigos até foram para o mundo e começaram a fazer coisas que não agradam a Deus. Eu quero dizer o seguinte, filho pródigo e filha pródiga, que Deus não deixou de te amar. E Ele também não desistiu de te salvar. O Espírito Santo de Deus agora está falando com você, filho pródigo e filha pródiga, para você sair do seu lugar e vir aqui na frente e se humilhar na presença do teu Deus. Vem, porque Deus te ama e nunca vai deixar de te amar. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, e vamos aplaudir mais. Olha que maravilha! Olha que maravilha, Deus gosta disso, os anjos amam isso. Jesus diz que os anjos de Deus cantam e dançam quando um pecador se arrepende. Oh glória! E nós estamos vivendo o tempo da pré-tribulação, igreja. Olha para mim, igreja, e quem está ouvindo pelo rádio e assistindo pela TV, entenda. Nós estamos vivendo o tempo da pré-tribulação. Muito breve Jesus virá em oculto nas nuvens dos céus. Mandará seus anjos tocarem as trombetas nos 4 cantos da terra. E os que são de Cristo e estão em comunhão com Ele e firmes na sua presença, serão transformados no abrir e piscar de olhos. E arrebatados a uma velocidade maior do que da luz, ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aí vai começar a grande tribulação. Tudo que você está vendo hoje no mundo, acontecendo, na natureza, nas nações, enfim, em toda parte, nas famílias, a iniquidade se multiplicando como nunca se viu antes, o mal sendo chamado de bem, e as coisas erradas sendo oficializadas e confirmadas até pelo judiciário das nações. A iniquidade nunca se multiplicou tanto, pessoas estão sendo mortas como baratas. Tudo isso é só a pré-tribulação, vai ficar muito pior. Então você que está pensando em desistir, você que está pensando em não vir mais para a igreja, não buscar mais a Deus, preste atenção. Esse é um tempo difícil. E Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Você não pode desistir. Mas pastor Joaíbe, eu estou muito fraco na fé. Eu penso em desistir sim. Pastor Joaíbe, tem dias que eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de ler o Evangelho, eu não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de jejuar. Tem dias que eu penso em parar tudo. Está difícil, pastor Joaíbe. Ficará mais difícil sem Jesus. Então você que está fraco, fraca na fé, nós queremos orar para você hoje voltar para a sua casa fortalecido, fortalecida, renovado, renovada, cheio, cheia da presença do Espírito Santo.
Então vem aqui para frente também, se é isso que você quer. Se você quer mais poder de Deus, mais presença de Deus na tua vida, se você quer ter mais comunhão com o Senhor, se você quer voltar a ter aquela alegria do primeiro amor, então vem para frente que nós vamos orar e vamos aplaudir muito ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pelo YouTube. Atenção, quero dar esse aviso para os ouvintes e para quem está assistindo também na TV. Entra no youtube.com/joanribe e você vai ter acesso a todas as ilustrações do Reino de Deus em desenho animado, todas as milhares de pregações ali, tudo de graça, testemunhos, tudo de graça. E você que está aí assistindo pelo YouTube, quer entregar a vida para Jesus? Ou você que está assistindo pela TV, quer voltar para Jesus? Você que está ouvindo pela rádio, em casa, no hospital, na cadeia, quer entregar a vida para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Pastor Joanribe, eu não tenho como me ajoelhar porque eu estou dentro de uma condução, estou ouvindo a mensagem no radinho do celular. Então, se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Ele, mande um sinal para Deus, que Deus está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Isso, faça isso. E você que está dirigindo, não tem como também se ajoelhar, faça isso também. Para entregar a vida para Jesus, para voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Paraná, na cidade de Curitiba, e veio diante do altar, se ajoelhe, por favor, como eu estou me ajoelhando. A igreja continua de pé. Com a mão direita sobre o teu coração, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Paraná. E você que está à distância, com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai. Eu recebi, quando eu nasci, uma cultura religiosa. E eu aprendi o que me ensinaram. E pode ser que muitas vezes eu aprendi coisas contrárias à tua palavra. Mas eu agora agradeço ao Senhor, porque tive um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus. E eu me converto a Ti de todo o meu coração. Eu me humilho agora na Tua presença. Eu estou de joelhos, orando, e eu digo que eu vou Te buscar todos os dias da minha vida. E eu nunca mais Te deixarei, porque o Senhor também nunca me deixou. Mesmo quando eu não merecia, o Senhor estava comigo. E eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará na minha vida. Eu Te suplico, Senhor, me dá o Teu Espírito, me enche do Teu poder e me ajuda a perseverar até o fim. Eu não posso desistir, eu não quero voltar atrás, eu quero ficar firme na Tua presença, sempre me humilhando, sempre orando, sempre Te buscando e me convertendo a cada dia. Meu Deus da glória, me ajude, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém